no capítulo 8. Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 8. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. 26. Na minha Bíblia tem um título: o endemoniado gadareno. 26. Navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te de que não me atormentes. Peço-te de que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso por grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. E andavam pastando ali ao monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, pela palavra que acabamos de ler. Revela o teu querer às nossas vidas, Pai. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Essa é a quarta mensagem que eu faço aqui na igreja, seguindo uma sequência lógica sobre os demônios. Na primeira semana que eu falei sobre este assunto, eu falei sobre as mentiras do diabo. Lembra? Falei de 5 grandes mentiras do diabo. E na segunda semana eu falei sobre os sentimentos que o diabo coloca no coração da pessoa. Falando de sentimentos. Semana passada eu falei da tentação de Jesus no deserto. Mateus 4, quando o diabo apareceu no deserto, né? E hoje eu vou falar de uma outra passagem que fala da possessão do diabo. Existem muitas pessoas que não acreditam que o demônio pode fazer o que fez aqui com esse homem. Tem muitas pessoas que elas não acreditam em possessão demoníaca. Acreditam que pode ser esquizofrenia, acreditam que pode ser algum outro tipo de distúrbio psiquiátrico, e não sabem lidar com essa verdade, com essa realidade do mundo espiritual. Eu me converti numa igreja batista. Igreja batista a gente não vê muito isso. Não vê. Mas eu, quando saí da igreja batista, quando migrei da igreja batista, fui para uma igreja pentecostal. E na igreja pentecostal, as igrejas pentecostais, no modo geral, eles não têm problema de lidar com possessão demoníaca, porque acreditam que o demônio pode fazer o que fez aqui nesse texto. Então eu posso dizer que eu me batizei numa igreja batista, mas toda a minha caminhada cristã, ela se deu dentro de igrejas
de cunho pentecostal. Então eu cresci vendo isso. Gente possessa. Eu já orei por pessoas possessas por demônios milhares de vezes, sem exagerar. Já orei muito por possessão demoníaca aqui na nossa igreja. Talvez os membros mais antigos, que estão comigo há mais tempo, vão lembrar de situações aqui na igreja que eu orei por pessoas assim. Mas tem gente que não acredita. Mas a possessão demoníaca é algo real. É fato isso daqui. É bíblico. Quem entendeu, diga amém. É bíblico. Vamos entender esse texto. Lucas 8 fala que Jesus estava no lado de cá da margem e ele atravessa para o outro lado da margem. Ele estava no lado de cá. Eu gosto de ler esse texto em Mateus 8 também, que vai mostrar bem claro que ele estava no lado de cá com os seus discípulos. Ele falou assim: vamos para o outro lado. Mas por que, Senhor? Não, vamos lá. E ele sai do lado de cá do mar da Galileia para atravessar. E nessa travessia acontece aquela passagem quando a tempestade se levanta no mar. Já viu essa passagem? E os discípulos ficaram apavorados. Jesus dormia no barco. Já leu isso? E diz a Bíblia que o vento soprou, a água começou a entrar no barco. Os discípulos ficaram desesperados. Eles despertaram o Senhor dizendo: mestre, nos socorra, porque nós vamos perecer. E Jesus olha para eles e fala assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que vocês estão com medo? E ele ordena ao vento e ao mar que acalma-se. E tudo ficou em bonança. Amém, queridos? Amém. Tudo ficou em paz. E ele chega no outro lado da margem. Mas o outro lado da margem era uma região de gentios. O que significa isso? Quem estava lá no outro lado não eram judeus. E os judeus, numa grande maioria, os judeus eles eram exclusivistas. E o que é alguém exclusivista? É alguém que acredita que a salvação é exclusiva do seu grupo. Existem religiões que são exclusivistas. Só é salvo quem for da minha religião, quem for da minha igreja. Quem entendeu? Diga amém. Aleluia. Se você perguntar para um testemunho de Jeová, quem são esses 144 mil? São testemunhas de Jeová que serão salvos. Existem outras igrejas que também falam a mesma coisa. Somente a nossa igreja te leva à salvação. Na cabeça dos judeus, a salvação era exclusiva para os judeus. Eles cresceram ouvindo isso. Então, quando Jesus ia para as outras regiões, Samaria, aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, o pessoal ficava meio incomodado, porque ele ia lá no meio dos gentios falar do amor de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Levar o bem para eles. E quando Jesus chega naquela região, do outro lado da margem da Galileia, ele não fica ali próximo, mas ele começa a entrar para aquela região. E Jesus anda aproximadamente 10 quilômetros andando. Os discípulos ali com ele. E os discípulos não entendiam onde Jesus estava querendo chegar. Até que Jesus chegou numa cidade chamada Gandara. E quando Jesus chega nessa cidade, antes dele entrar na cidade, no lado de fora da cidade ainda, Jesus foi em direção ao cemitério daquela cidade. Porque naquele cemitério morava um homem, que é esse homem aqui da história. Esse homem morava dentro do cemitério. Esse negócio de morar em cemitério, que a gente vê lá na Cachoeirinha, tem um monte de gente que fica no cemitério, usando droga lá dentro, né? Aqui já tinha gente no cemitério, só que estava lá porque ele era possesso por demônios.
Jesus, quando chega naquele lugar, os discípulos não entenderam nada. O que a gente está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós quase morremos para chegar aqui. Nós caminhamos 10 quilômetros para chegar aqui. O que nós estamos fazendo aqui? E Jesus falou: eu tenho uma obra para fazer nesse lugar. Jesus andou de barco. Jesus estava no barco, o barco quase afunda. Jesus caminhou 10 quilômetros para chegar no cemitério daquela cidade, porque existia um homem naquele cemitério que precisava de uma libertação, que precisava de uma cura, que precisava de uma restauração, que precisava de um milagre. Jesus saiu do outro lado do mar e foi lá para o outro lado, porque Jesus queria transformar a vida daquele homem. Eu começo a entender que o Jesus que eu prego, o Jesus da Bíblia, é um Jesus que não mede esforços, é um Jesus que vai de encontro à ovelha perdida, é o Jesus que vai de encontro àquele que está morto, é aquele que vai de encontro àquele que está endemoniado. Jesus vai de encontro àquele que está perdido, para curar, para restaurar, para libertar e para mudar a história desse homem. E é por isso que eu continuo acreditando que, se for preciso, Jesus vai lá visitar aquela pessoa. Se for preciso, Jesus vai lá no presídio. Se for preciso, Jesus vai lá naquela UTI. Se for preciso, Jesus vai lá no outro lado do país, no outro lado do mundo. Mas se Ele tem promessa, Ele cumprirá a promessa dEle. Você pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, queridos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram até Jesus, de pessoas que clamaram para Jesus, de pessoas que foram para pedir para Jesus. Mas a Bíblia também tem exemplos de pessoas que Jesus foi atrás. A parábola, as 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, elas são muito inteligentes, porque a primeira parábola é a mulher que perdeu a dracma, e ela procurou a dracma perdida. A ovelha estava perdida, e o pastor foi atrás da ovelha perdida. É o pastor que vai atrás, é o Jesus que vai atrás. Mas a última parábola é do filho pródigo, que o pai permitiu ir embora, e ele caiu em si e voltou. Com cada um Deus age de um jeito. Quem entendeu, diga amém. Alguns vêm pela dor, outros vêm pelo constrangimento do amor, outros vêm pela misericórdia. Esse homem estava possesso, e a possessão desse homem, deixa eu tentar explicar para vocês. Não era uma possessão parcial. Existem pessoas que elas têm uma possessão parcial. Tem momentos que ela fica possessa por demônios. E é uma possessão que, quando a pessoa ela volta em si, quando o demônio sai, ela lembra do que aconteceu. Ela lembra que alguém orou, ela lembra que ela derrubou algo, ela lembra que a cadeira caiu, ela lembra. Mas existem pessoas que não lembram de nada. Eu já orei por pessoas que, quando eu orei, elas falaram assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Porque ela não sabia nem onde ela estava e o que estava acontecendo. Se eu for contar experiências que eu já tive de orar por pessoas, vou ficar aqui a manhã inteira contando para vocês. De pessoas que já fui orar, de pessoas que já me ligaram de madrugada para orar a demônio, de pessoas que orei por telefone para expulsar demônio. Põe aí na orelha dele: demônio, está me ouvindo? Estou. Eu orei por telefone. São várias experiências. Nesse caso aqui, ele foi tomado de uma forma tão violenta que ele saiu da sua casa. As pessoas tentavam prender ele com correntes, e ele quebrava as correntes. E ele morava dentro dos cemitérios. Esse homem ficou transfigurado. Ele mudou totalmente. Não era ele, era o demônio
que tomava conta da vida dele. Quem entendeu, diga amém. E o que é interessante falar aqui nessa manhã é que o demônio pode fazer isso na vida de uma pessoa. Ele pode destruir a vida de uma pessoa. O demônio pode destruir a família de uma pessoa. O demônio pode destruir a vida financeira de uma pessoa. Os demônios podem destruir projetos de uma pessoa. É isso que eu quero que você entenda. Uma das minhas intenções nessa manhã é explicar para vocês que o demônio, eu já tenho falado isso há algumas semanas, os demônios, o mundo espiritual, isso é real. E a intenção do diabo é roubar, é matar e é destruir. E isso que Jesus falou lá atrás, isso não mudou. Esses planos do diabo, eles não mudaram. O diabo é um ser que ele continua trabalhando para roubar a pessoa, para destruir a pessoa, para deixar a pessoa de uma forma transfigurada, irreconhecível. O demônio pode entrar na vida de uma pessoa que é um servo de Deus, pode. O demônio pode entrar na vida de uma pessoa que está na igreja, pastor, e se apoderar dessa pessoa e destruir essa pessoa. Ele pode. Certa vez me perguntaram se o diabo poderia ter entrado em um outro discípulo que não fosse Judas. E a pergunta foi para mim, se Judas já estava predestinado a ser quem ele foi. E a minha resposta é não. O diabo procurou brecha em alguém, e ele encontrou em Judas a brecha, e ele entrou na vida de Judas e destruiu a vida dele. Poderia ter sido outro. O diabo não está procurando uma porta, ele procura uma brecha. Ele não está procurando um portão aberto para entrar, ele procura apenas uma brecha para entrar. Ele não está procurando uma grande oportunidade, ele está procurando uma mínima oportunidade para ele entrar, para ele roubar, para ele destruir, para ele arruinar o plano de Deus para a tua vida. Mas a boa notícia nesta manhã é que Deus está falando conosco, é que Deus está conosco, e maior é o Senhor que está aqui para nos dar vitória perante as investidas do adversário. Deus está contigo. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Então aquele homem estava assim, e diz a Bíblia que ele estava assim há muito tempo. Muito tempo. Ele era conhecido já como alguém que vivia nos sepulcros. As pessoas corriam dele. Jesus chegou naquele lugar, e era um lugar, já disse, de gentios. Eles criavam porcos.